Vamos então analisar os to-dos dessa janela de solicitação de serviços, tá? Aqui está o primeiro to-do, né? Ele está logo no form create e ele pede para você implementar o código para as descrições das chaves estrangeiras aparecerem na grid e nos edits amarelos. O que é que significa esse to-do aí? Solicitação do serviço, F9 para a gente consultar. O que o to-do está pedindo é o seguinte, olha. Quando tiver o ID fornecedor, eu quero o nome do fornecedor aqui na frente. Para o ID do cliente, o nome do cliente aqui na frente. Para o ID do setor, o nome do setor aqui na frente. Para o ID do colaborador, o nome do colaborador aqui na frente. Mesma coisa para o ID do serviço. Ou, de repente, não precisa nem aparecer os IDs. Basta aparecer o nome do fornecedor, o nome do cliente, o nome do setor, o nome do colaborador e o nome ou descrição do tipo de serviço. Da mesma forma, quando eu clicar em alterar, eu quero que as descrições apareçam nos edits amarelos. Os edits amarelos são esses aqui. Legal? Então é isso que está sendo solicitado por aquele to-do. Continuemos. Tem um outro to-do aqui no método do salvar. Devemos exibir para a seleção o cliente e o fornecedor ao mesmo tempo? Por quê? Olha só que pergunta interessante, né? Você já deve até ter percebido isso. Bom, se eu estou fazendo um contrato onde eu sou o fornecedor, a empresa, no caso aqui, digamos que seja a T2TI. A T2TI é o fornecedor, eu vou selecionar o cliente, né? Mas o fornecedor, não preciso selecionar o fornecedor. Tá? Eu não sou o tomador do serviço. Eu estou prestando o serviço. Então eu tenho um cliente. O que é que o fornecedor está fazendo aqui nessa ocasião? Não é para ele estar aqui, né? Então a pergunta já está meio que sendo respondida. É para eles aparecerem ao mesmo tempo? Por quê? Tá? Então como é que a gente vai resolver essa questão aqui? Quando eu for o tomador do serviço é para aparecer quem? Quando eu for o prestador do serviço é para aparecer quem? Lembrando que no banco de dados, você pode analisar isso pelo DER, a tabela solicitação, contrato, serviço, para fornecedor e cliente, ela permite o nulo, tá? Significa o quê? Que em alguns contratos eu vou preencher o fornecedor, mas não o cliente. Em outros eu vou preencher o cliente, mas não o fornecedor. Ok? Perfeito. Então é isso. É para isso que serve isso tudo, tá? Para a gente ver como é que a gente vai fazer isso daí. Temos um to-do aqui no keydown do edit do cliente, né? O cliente é vinculado à pessoa, de modo que o nome do cliente está na tabela pessoa. Como faremos para exibir esse nome na janela de lookup e importá-lo para cá? Porque eu estou trazendo apenas o ID, o nome do cliente eu não estou trazendo, né? Então, quando eu pesquiso pelo cliente aqui, ó, vou pesquisar aqui pelo ID, pronto. Então eu estou vendo que é o cliente 1. Tá, mas cadê o nome dele? Quem é esse cliente? Como é que eu faço para aparecer o nome do cliente aqui nessa pesquisa, ok? É isso que esse to-do ele está querendo saber, para aparecer o nome e também para trazer o nome do cliente para cá, né? Já no edit ID fornecedor, implemente a importação dos dados do fornecedor e dê atenção ao to-do que se encontra no evento edit ID cliente. Esse to-do aqui. Tá? Então no fornecedor não está implementado. Eu estou colocando apenas o valor do fornecedor aqui. Então você vai implementar a busca desse fornecedor, tá certo? Através do lookup. E você pode também implementar a busca ao sair do campo. Tá? Isso já foi feito numa das janelas do cadastro, né? Na janela agência bancária já foi feita essa busca. Quando o foco deixa o campo que você selecionou e informou um código, ele faz essa busca, tá? Temos um outro to-do no colaborador, é a mesma coisa, você vai implementar a importação dos dados do colaborador, dando atenção para esse mesmo to-do aqui, ok? Eu quero que apareça o nome do colaborador, eu quero que apareça o nome do fornecedor. Como é que eu faço? Tá, então esses são os to-dos dessa janela de solicitação de serviço. Lembrando que nós estamos colocando aqui essa anotação, né, informando que
Esse formulário de solicitação de serviço pertence ao módulo de contratos, tá certo? No entanto, nós não estamos fazendo aqui o controle de acessos, né? Você percebe que o controle de acessos não aparece aqui. E isso já foi explicado no módulo de vendas, tá certo? Inclusive aqui no menu, né, ficou esse to-do ainda, chamado de vendas. Vou até mudar aqui para contratos, que é perguntando como implementar o controle de acesso. Isso foi explicado, né, no módulo de vendas, nós vamos discutir isso por lá. Tá? E de acordo com o que for assistido nesse módulo, isso vai ser replicado para os demais módulos. Né? A questão é que a janela de papel, ela pega automaticamente todos os formulários que estão anotados. Tá? E essa janela de papel, ela está lá no módulo de cadastros. Né? Então, ela vai pegar os formulários que estão no módulo de cadastros. Se eu implementar também essa janela papel aqui nesse módulo contratos, ela vai pegar os formulários que estão nesse módulo. Como eu vou ter aí 23 módulos, vamos dizer 20 módulos na retaguarda separados, né? O administrador ele teria que entrar módulo a módulo para conceder os acessos. Então isso não é uma boa ideia, tá? A ideia é que exista um sistema único, tá? Para o administrador fornecer esses acessos para os usuários da aplicação, ok? Por isso que nós não estamos realizando aqui o controle de acesso. Então como é que eu fiz para fornecer o acesso? Né? Eu fui diretamente na tabela função, vim diretamente no banco de dados enquanto a gente não cria esse módulo de controle de acesso. Okay? O módulo em si, os formulários estão prontos. O que falta é nós construirmos uma aplicação que será usada apenas pelo administrador do sistema para fornecer os acessos para os usuários. Né? Tá, e manualmente como é que a gente faz? Você vem aqui na tabela função, você coloca aqui o nome do formulário, com o botão inserir, alterar e excluir. Então eu tenho aqui, no caso dos contratos, né? Eu tenho o tipo de serviço, o tipo de contrato, solicitação de serviço e contrato. Cada um deles com o botão alterar, inserir e excluir, ok? Depois você pega o ID deles aqui, olha. Começa no 225 e vai até o 236, né? Você vai na tabela papel função. E para o papel 1, que é o papel de administrador, é o único papel que nós temos cadastrados aqui no sistema. Ok? Para o papel 1, naqueles IDs lá de 225 a 236, você fornece o acesso. Olha, habilitado sim. Tá? Só isso. Para fazer manual, para você dar acesso aos formulários da aplicação. É isso enquanto nós não criamos aí na nossa aplicação para o administrador ele conceder esses acessos automaticamente, tá?